irmãos, vamos fazer aqui um vídeo sobre a questão dos desigrejados. O que são desigrejados? Pessoas que um dia congregaram e hoje dizem que não precisa mais de igreja, porque afinal de contas descobriram, eles são muito inteligentes, descobriram que são templos do Espírito Santo, e que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Bom, vou tentar ser bem breve, rápido e direto. O fato de Jesus ter falado que o templo de Salomão seria destruído, ficar sobre pedra, ter se cumprido, no ano 70 depois de Cristo, não significa que você não deve congregar hoje. Por quê? Você vai ver, por exemplo, antes mesmo do templo ser destruído, em Atos 2, os discípulos perseverando em oração em um cenáculo. Eles se congregavam. O que é a igreja? A igreja somos nós, correto, mas a igreja também é a reunião dos santos, porque o próprio nome igreja significa a reunião dos santos, a eclésia, tirado para fora, tirado do mundo, não é? Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, onde é que você vai ver no livro de Atos e nos demais textos bíblicos do Novo Testamento falando sobre que a igreja se reunia, não é? Porque o desigrejado ele fala que ele é templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo, por isso ele não precisa ir na igreja, em templo, né, físico, para congregar com irmãos nenhum, já que ele é a igreja. Errado, por quê? Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer, na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, ou seja, havia uma igreja em Antioquia, uma reunião de santos, havia profetas e doutores, um deles era Barnabé, Saulo, Níger, e disse o Espírito Santo que separasse Barnabé e Saulo para a obra que tinha determinado, ou seja, o profeta foi usado, inclusive, em profecia para orientar. Então havia uma reunião de santos chamada igreja em Antioquia, porque a igreja era chamada pelo nome do local em que se congregava. Houve uma reunião em Jerusalém para instruções, não é? Outro problema também do desigrejado é que ele acredita que não precisa de liderança, já que ele é o próprio liderado, ou seja, ele não precisa de liderança, mas ele é o líder dele mesmo. Não é? Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor constituiu na igreja pastores, profetas, evangelistas. 1 Coríntios 12, fala sobre os dons ministeriais. Em Efésios 4 vai falar que o Senhor subiu no alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Isso é, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o ministério serve para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, até que chegamos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo, e não sejamos mais levados por vento em roda, vento de doutrina, ou seja, quando a pessoa congrega e ela está debaixo de uma liderança, de uma pessoa qualificada, capacitada por Deus, ela vai crescer na graça e no conhecimento para não ser levada por vento de doutrina. Desigrejado é um vento de doutrina, porque a pessoa acredita de uma forma errada, que não precisa de congregado, precisa de liderança. Aí eu vou pegar Hebreus capítulo 13 e vou jogar no lixo, onde diz que a fé dos pastores nós temos que atentar e imitar. Né? Eu vou jogar fora o outro versículo também, de Hebreus 13, que diz que os pastores vão dar conta das suas ovelhas. Né? Então, deixa eu mudar aqui de mão. Então, irmãos, Deus constituiu profetas, pastores. Claro, temos que lembrar que, no caso dos pastores, está falando de dom ministerial. Não é um seminário teológico que vai qualificar a pessoa. Inclusive, esse dia teve a questão do Feliciano, e acho que é Moabel ou Mabel, vai falar que Feliciano comprou o diploma de pastor. Irmãos, nenhum dos discípulos fez teologia. Para ser pastor, ele tem que ter a vocação, a qualificação do céu. E não é seminário teológico vai fazer a pessoa ser pastor, mesmo porque o Senhor subiu no alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ou seja, ele deu o dom ministerial de pastorear. Não é? Não precisa de pastor porque Jesus é o meu pastor. Tá, Jesus é o bom pastor, certo. Mas ele disse para Pedro, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Então mandou Pedro apacentar. E Jesus vai dizer, Pedro dizendo que é presbítero, ancião e pastor é a mesma coisa, são os nomes diferentes, mas é a mesma função, que é aquele que apacenta, é o superintendente. Ele vai dizer, apacentar o rebanho, não como tendo domínio sobre ele. E quando aparecer o sumo pastor, né? Ou seja, Pedro está dizendo que ele é um pastor e existe também o sumo pastor, que é Jesus. Não é? E ele vai dizer também em Jeremias 23, no mesmo texto que fala contra os falsos profetas, ele vai dizer que ele levantaria pastores segundo o seu coração. Então, o desigrejado ele é insubmisso, ele é rebelde.
Claro que há outros meios, às vezes um aborrecimento, mas um aborrecimento é uma desculpa, não é? Se fosse por causa do homem, eu já estaria no mundo, porque eu já fui também perseguido por pastores, mas eu não fui para o mundo, porque quem me chamou foi Jesus, quem me lavou com o seu sangue foi Jesus, não foi homens, tá? Então a pessoa que é salva, que ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela não se aborrece por causa de qualquer coisa não, porque Jesus também foi perseguido pelos fariseus. O segredo é sair da igreja? Não, o segredo é você fazer a diferença na igreja, é Deus te levantar, quem sabe Deus quer te usar, né? Se você foge, você é covarde, né? Então não congregar é antibíblico, né? O próprio livro de Hebreus, Hebreus 10, se não me engano, verso 25 vai falar: e não deixando a vossa congregação, né? Porque já é chegado o fim dos tempos. Não deixando de congregar. Então, irmãos, volte a congregar. Tá? Antigamente, a pessoa que largava a igreja, ela dizia assim, chamava-se desviado, né? Aí a pessoa, não estou desviado, não, só parei um pouco de ir para a igreja, né? Parei de congregar. Hoje inventou-se o nome do desigrejado. Não estou falando que você tem que ir ali buscar Deus dentro da igreja, né? Mas Davi vai dizer no Salmo 27, uma coisa: pedir ao Senhor e buscarei que possa todos os dias habitar na casa do Senhor e aprender no seu templo. Não é? Templo é lugar de aprender. No livro de Esdras você vai ver alguém dizendo que achou o livro do Senhor na casa do Senhor. E onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então, por toda a Bíblia vai ter a ideia de estar congregado e reunidos. Não é? Paulo escrevendo quando vai dizer: quando vos ajuntardes, não tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. Então, quando vos ajuntardes, então existe o ajuntamento, né? E tudo feito com ordinência. Então a ideia de que não se ajunta, não se congrega no local, é antibíblica. A ideia de não ter liderança também é antibíblica, não é? Se você for continuar em todas as cartas, você vai ver, né, não só o livro de Atos, mas você vai ver o próprio Senhor Jesus, né? Em Apocalipse você vai ver que João, ele vê um ser, né, um olho de fogo, cabelo com uma branca lã, voz como latão reluzente, com o som de muitas águas, e ele vê que esse ser, que é Jesus, né, está no meio de 7 castiçais de ouro, tem em sua mão direita 7 estrelas, e ele vai dizer: as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aí, logo no próximo capítulo, no capítulo 2, no verso 1, na carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer: isto diz aquele que tem as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são 7 castiçais? 7 igrejas. Jesus anda no meio das igrejas. Não significa que está tudo certinho, porque ele vai repreender a maior parte das igrejas. O único anjo de igreja ou igreja que não vai ser repreendida é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Esmirna porque vão morrer por amor da palavra, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E a igreja de Filadélfia, aqueles que vão passar, na verdade não vão passar, né, para a grande tribulação. Jesus vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da tentação que há de vir para tentar todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas já em Pérgamo, ele vai falar sobre aqueles que tinham a doutrina de Balaão, vai falar que tira a doutrina de Jezabel, né, tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Havia outros que tinham a doutrina de Coloítas, doutrina de Balaão, e havia muitos erros. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, creio eu por amor dos fiéis, ele andava no meio dos 7 castiçais. Ele anda, quer aprovando, quer reprovando. Ora, se o próprio Senhor Jesus anda aprovando e reprovando, você vai sair por quê? Então você está errado. Você pode ser aprovado, mesmo que a igreja esteja toda errada. Se Jesus voltar, você sobe e a igreja errada fica. Se Jesus voltar e você que estiver errado, a igreja sobe e você fica. Então o caminho é estreito. A pessoa não pense que, não vou congregar porque eu sou o templo do Espírito Santo. E o que diz em Timóteo? Né? Se não me engano, 1 Timóteo 3, 14 ou 15 diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade e a casa de Deus. Então a igreja, sendo casa de Deus, ela é coluna e firmeza da verdade. O que é coluna e firmeza da verdade? É aquele que sustenta uma verdade sobre a terra. A Bíblia vai dizer que, em Gálatas 2, que Tiago e Pedro eram considerados colunas da obra do Senhor. Não é? Então coluna é aquele que defende a verdade. Coluna é o que sustenta.
né, toda uma obra, o que sustenta a verdade na terra é a igreja. E no mesmo texto de 1 Timóteo 3,14 vai falar que é a igreja, a coluna de firmeza da verdade, é a casa de Deus, não é? A casa de Deus. Por quê? É o local onde o povo que se chama pelo nome do Senhor se reúne. Onde Jesus está também, embora ele não habite, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele se faz presente, não é? E na promessa, a igreja de Filadélfia dizia: o que vencer será coluna no templo do Senhor. Ou seja, Jesus está fazendo menção justamente daquilo que acontece em Gálatas 2 e em Timóteo. Porque quem foi coluna na terra para sustentar a obra, no sentido de uma vida de oração, uma pessoa que ela está ali na obra do Senhor buscando almas para Jesus, né? Ele também no céu ele terá o nome do Senhor Jesus escrito sobre ele. Será conhecido no céu como aquele que foi coluna na terra. Já uma pessoa inútil, o que ela faz? Vou sair da igreja, não preciso de igreja, é rebelde, é uma pessoa sem regras, né? Sendo que o reino de Deus, o caminho é estreito, não é de qualquer maneira. Então, volte para Jesus, volte a congregar. Tem mais um monte de versículos, né, irmão? Se eu for ficar aqui, vamos ficar uma hora falando da igreja que estava em Sencreia, da igreja que estava na casa de alguns irmãos, não é? E por aí vai, né, irmãos? Por aí vai. Então tem muitos versículos que falam sobre os irmãos congregados em algum lugar. Essa ideia de que a pessoa não congrega está totalmente fora da Bíblia. Então, não deixando a vossa congregação. Volte hoje para o Senhor, congregue, que você está errado com Deus. Tá? Se você é crente e é membro, a igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, é um corpo de Cristo. Você não pode ser um membro amputado do corpo. Tá? Se você está fora, né, a Bíblia inclusive vai dar ordenanças de como repreender uma pessoa. Se teu irmão pegar contra ti, repreende tu ele só. Se ele não ouvir, chama 2 irmãos ou 3 para ser testemunha. Se não ouvir, também chama a igreja. Não é? Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Então, a ideia de que a pessoa pode viver desligada da igreja, fora do corpo, sendo sozinho, é antibíblico. Então, volte a congregar, desigrejado. Jesus está voltando. Eu creio que Jesus te ama e não seja rebelde, não adianta fazer biquinho não. Quanto maior o biquinho, maior a espada. Deus abençoe todos os pais do Senhor Jesus.